Rússia, uma terra de dimensões continentais. Uma história de drama profundo. Muita gente acha que conhece a Rússia, imaginam invernos congelantes, lembram de líderes com pulso firme. Mas a história é bem mais profunda, é mais complexa. É um conto de ambição, uma história de fé e de um sofrimento que mal dá para imaginar. É a história de um império que beirava o divino, um império que virou pó. Imaginem imperadores. Czares era como os chamavam. Acreditavam ter sido escolhidos por Deus. Seu poder parecia absoluto. Sua vontade era lei. E ai de quem discordasse. Por 300 anos, uma única família mandou em tudo: os Romanov. O nome deles ecoava por um sexto do planeta Terra. Comandavam um reino de uma diversidade inacreditável. Um reino de contradições que saltavam aos olhos. Riqueza absurda existia lado a lado com uma pobreza de cortar o coração. Ideais iluministas batiam de frente com uma opressão brutal. Essa era a Rússia deles. A história da Rússia começa muito tempo atrás. Lá pelo século IX, guerreiros desciam os rios navegando. Vinham do norte, vikings, conhecidos como varegues. Buscavam comércio, buscavam fortuna, quem não quer, né? Encontraram uma terra de tribos espalhadas, uma terra pronta para ser moldada, unificada. Rurik, um chefe varegue, é nome de lenda. Dizem que ele fundou uma dinastia, os Ruríkidas. Desses primórdios, um estado surgiu, a Rus de Kiev, um conjunto de principados. Floresceu por um tempo, tipo um oásis. Adotou o cristianismo ortodoxo oriental. Essa fé moldaria a alma da Rússia, para sempre. Mas aí veio a desgraça. Do leste, a horda mongol. Eles varreram a terra como um rolo compressor. Por séculos, a Rus ficou sob o jugo mongol. Uma era de escuridão. Uma era de submissão, de cabeça baixa. Mas a resiliência, essa não morreu. Aos poucos, um novo poder surgiu. Moscou, um pequeno principado. Cresceu em força, cresceu em ambição. E como cresceu? Seus príncipes eram astutos, eram implacáveis, desafiaram o domínio mongol, de peito aberto. Séculos se passaram. A Rússia continuava gigante, continuava isolada do resto do mundo, até que surgiu um czar como nenhum outro, Pedro, que ficou conhecido como Pedro, o Grande. Ele era um homem de uma energia que não acabava mais, uma ambição que queimava por dentro. Ele olhou para o Ocidente, viu progresso, viu poder. Ele sabia que a Rússia precisava mudar, ou ia comer poeira. Estava determinado a modernizar seu reino. Pedro viajou pela Europa, trabalhou em estaleiros, meteu a mão na massa, estudou novas tecnologias, aprendeu sobre os exércitos ocidentais, aprendeu sobre os governos ocidentais. Voltou para a Rússia, cheio de ideias revolucionárias, daquelas de virar a mesa. Ele arrastaria a Rússia para o mundo moderno. Mesmo que ela resistisse, esperneasse. Usaria a força se preciso fosse. Sua visão era clara como água. Uma Rússia poderosa, europeizada. Suas reformas foram radicais, mexeram com tudo. Construiu um novo exército. Criou uma marinha do zero. Mudou a administração. Alterou costumes sociais que pareciam sagrados. Chegou ao ponto de mandar os homens rasparem a barba. Pode uma coisa dessas? Seção 4, capítulo 3. A ambição de Catarina. Um império se expande. Depois de Pedro, outra grande governante surgiu. Uma mulher. Catarina, a Grande. Ela era alemã de nascimento. Veio para a Rússia para se casar com o herdeiro do trono. Mas ela tinha suas próprias ambições, e não eram poucas. Era inteligente, e não tinha pena de ninguém. Tomou o trono num golpe de estado, na cara e na coragem. Governaria a Rússia por mais de 30 anos. O reinado dela se tornou uma era de ouro para alguns.
uma época de expansão para o império, que cresceu como nunca. Catarina se via como uma monarca esclarecida, uma déspota esclarecida, como se dizia. Trocava cartas com filósofos como Voltaire. Incentivou as artes e as ciências. Reformou leis. Pelo menos tentou, né? Mas seu iluminismo tinha limites, especialmente quando o assunto era poder. Aí a conversa mudava. Ela fortaleceu a autocracia, apoiou-se na nobreza, nos barões, deu a eles mais poder sobre seus servos. O abismo entre ricos e pobres só aumentou. Seus maiores sucessos foram na política externa. Os exércitos da Rússia conquistaram vitórias importantíssimas. Seção 5, capítulo 4. A tempestade do século XX. Rachaduras na fachada. O século XIX ficou para trás. A Rússia entrou no século XX. Era um império sob uma pressão gigantesca. Os velhos costumes batiam de frente com as novas realidades. A industrialização tinha começado, mas de forma desigual, capenga. Fábricas cresciam nas cidades, mas grande parte da Rússia continuava rural, presa ao campo. A pobreza era generalizada, um problema crônico. Camponeses sonhavam com terra. Operários enfrentavam condições desumanas. O descontentamento crescia por baixo dos panos. A Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 foi um desastre completo. Uma pequena nação asiática derrotou o poderoso Império Russo. Que vexame! A derrota foi uma humilhação nacional. Escancarou a fraqueza do regime czarista. Alimentou a agitação. Em 1905, uma revolução estourou. O barril de pólvora explodiu. Trabalhadores marcharam pacificamente em São Petersburgo. Foram recebidos à bala. O Domingo Sangrento. O czar foi forçado a fazer concessões. Não teve jeito. Um parlamento, a Duma, foi criado. Mas o poder de verdade continuava com ele, na mão de ferro. Nicolau II era o czar. Seção 6, capítulo 5, 1917. O Império sangra. Uma revolução se acende. O ano era 1917. A Rússia estava arrasada pela guerra, no osso. O povo passava fome. O povo estava com o sangue fervendo. Em fevereiro, greves e protestos explodiram em Petrogrado. O novo nome de São Petersburgo. Soldados, com ordens para atirar na multidão, se recusaram. Cruzaram os braços e se juntaram à revolução. O czar estava longe, no fronte de batalha, alheio a tudo. Ele tinha perdido o controle da situação. Sua autoridade tinha evaporado, sumido no ar. Nicolau II foi forçado a abdicar. Em 15 de março de 1917, 300 anos de governo Romanov chegaram ao fim. Não com uma grande batalha daquelas de cinema, mas com uma simples assinatura num pedaço de papel. O império estava morto e enterrado. Um governo provisório foi formado. Prometia democracia. Prometia reformas que nunca saíam do papel, mas enfrentava desafios gigantescos. A guerra continuava, sangrando o país. A economia era um caos total, um salve-se quem puder. O povo queria paz, queria pão na mesa, queria terra para plantar. Por toda a Rússia, novas forças surgiam com tudo. Conselhos de operários e soldados, sovietes. Eles tinham o poder de fato em muitos lugares. Entre eles, um grupo estava especialmente determinado, com sangue nos olhos. Seção 7. Conclusão. Ecos do Império na Era Moderna. O Império Russo desapareceu nas chamas de 1917. O czar e sua família tiveram um fim trágico, de arrepiar. Um novo Estado soviético surgiu. Prometia um mundo sem exploração, o paraíso na Terra. Criou um tipo diferente de império. No entanto, o legado do passado czarista não desapareceu assim, num passe de mágica. Ele permaneceu. Moldou o que veio depois. Continua ecoando.
Até os dias de hoje, acredite, pense no vasto território da Rússia. Grande parte dele foi conquistada pelos czares, na base da espada. A tradição de um Estado forte, centralizado, com mão de ferro, isso também tem raízes profundas na história imperial. A ideia da Rússia como uma civilização única, nem totalmente europeia, nem asiática, um caso à parte. Esse era um tema poderoso sob os czares, e continua forte, pulsando. As conquistas culturais do Império, sua literatura, música e arte que encantam o mundo, ainda são celebradas, são parte da identidade da Rússia, do seu DNA. Mas o Império também deixou legados sombrios, feridas abertas, divisões sociais profundas, uma história de autocracia e repressão que não se apaga, uma tendência à expansão, a querer sempre mais. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal para mais histórias fascinantes sobre a Rússia e outros temas históricos.